Eles não te suportam. E não é porque você fez algo contra eles. É pelo jeito que você anda, pelo seu olhar, pelo seu silêncio. Porque a sua simples presença quebra o molde. Dizem que você é frio, mas é que você não reage como eles esperam. Te chamam de estranho, porque você não joga o jogo deles. Dizem que você é arrogante, só porque você não precisa de aplausos. Você não pertence ao grupo, você observa de fora. Enquanto eles gritam por atenção, você escolhe o silêncio, e isso os desarma. Fique, porque as próximas 12 atitudes que você está prestes a ouvir não são defeitos, são sinais de que você está em outro nível. Número 1. Vai embora sem explicações quando algo não vibra bem. A primeira coisa desconfortável que um homem Sigma faz é ir embora. Sem barulho, sem discurso, sem pedir permissão. Quando algo não encaixa, ele simplesmente desaparece. E isso confunde, incomoda, ofende, porque os outros precisam de explicações, de drama, de encerramento. Ele não. Ele precisa de paz. Isso significa que ele não negocia com seu instinto. Não precisa de uma lista de razões para tomar uma decisão. Quando algo parece errado, isso já basta. E se o ambiente é tóxico, se a vibe é falsa, se o lugar cheira a hipocrisia, o Sigma se levanta e vai embora. Não pergunta quem vai ficar. Não avisa que está saindo. Desaparece porque ficar seria se trair. Já aconteceu com você de estar em uma conversa, tudo parecer normal, mas algo dentro de você se remexe? Você percebe a tensão, o sorriso forçado, a fala com duplo sentido, e todos continuam sorrindo, mas você não consegue. Você sente que algo está errado e, em vez de fingir que está tudo bem, você se desconecta. É assim que o Sigma age, não por grosseria, mas por inteligência emocional brutal, porque ficar por cortesia é uma forma elegante de se render. Essa decisão o protege, economiza dias de ansiedade, semanas de desconforto, anos de relações falsas. Onde outros se desgastam aguentando o que não encaixa, ele redireciona sua energia para o que realmente importa. É desconfortável, sim, mas também é liberdade, e poucos têm coragem de viver com tanta clareza. Número 2. Só é leal quando alguém prova com atitudes. A segunda coisa desconfortável que um homem Sigma faz é reservar sua lealdade. Ele não a dá de graça, não a exibe, não a deve. E isso incomoda um mundo que exige fidelidade automática só por compartilhar sangue, sobrenome ou cargo. Mas ele não funciona assim. Isso significa que ele não acredita em lealdade por obrigação. Ele não te deve nada só porque te conhece há anos. Não vai te apoiar só porque é família. O Sigma observa, mede, avalia, e se não vê integridade, simplesmente não se entrega. Você já percebeu quanta gente espera seu apoio incondicional, mesmo nunca tendo estado ao seu lado quando realmente importava? Te chamam de amigo porque dividem uma mesa, mas não um propósito. Te pedem lealdade enquanto te traem silenciosamente. O Sigma corta isso pela raiz. Se você não mostra quem é com atitudes, ele não se compromete. E quando vê incoerências, ele se afasta, sem culpa. Isso o torna mais seletivo, sim, mas também mais forte. Porque enquanto outros se esgotam em relações que drenam, o Sigma investe sua energia apenas em quem vale a pena. Sua lealdade não é abundante, mas quando ele a oferece é inquebrável. Ele protege, defende, está presente, mas apenas por quem mereceu isso. E isso incomoda, porque vivemos em um mundo de aparências, e o Sigma só responde a fatos. Essa frieza, para muitos, parece insensibilidade, mas na verdade é sabedoria, e quem não entende isso, não merece sua lealdade. Número 3. Se esgota rapidamente com pessoas superficiais ou com energia falsa. A terceira coisa incômoda que um homem Sigma faz é se desconectar quando o ambiente está cheio de máscaras. Não importa quantos sorriem, quantos falam, quantos se exibem.
Se tudo for falso, ele se desliga, e isso faz com que pareça distante, desinteressado, até mesmo grosseiro. Mas não é falta de empatia, é intolerância ao teatro. Isso significa que ele não consegue permanecer num lugar onde tudo é baseado em aparências, onde a conversa é um desfile de egos, a autenticidade é um risco, e todos estão fingindo ser algo que não são. O Sigma percebe isso sem esforço, e para ele é insuportável. Já aconteceu com você de estar numa reunião, todos falando com entusiasmo exagerado, elogiando sem sinceridade, rindo sem motivo real, e você sentir que não pertence ali? Você começa a se sentir cansado, esgotado, como se cada palavra sem alma drenasse sua energia. Não é mau humor, é que sua mente exige algo real e não encontra. O Sigma não consegue fingir conexão onde ela não existe. E não vai fingir. Sua energia não está à venda. Ele não a desperdiça com conversas vazias, com dramas de gente que vive por atenção, nem com relacionamentos criados para foto. Afastar-se disso o mantém focado, limpo, lúcido. Enquanto outros se afundam na superficialidade para não ficarem sozinhos, ele se eleva em sua solidão para proteger sua paz, porque ele não teme ficar de fora. Ele teme trair a si mesmo por dentro. Número 4. Nunca muda quem é para agradar os outros. A quarta coisa incômoda que um homem Sigma faz é permanecer igual, não importa quem esteja na sua frente. Ele não adapta seu discurso, não age diferente, não enfeita sua essência para se encaixar. E isso, num mundo que vive de máscaras, o torna perigoso, porque ele não se vende, nem se aluga. Isso significa que sua autenticidade não é negociável. Ele não abaixa o volume da sua verdade para que os outros se sintam confortáveis. Não finge interesse quando não sente. Não interpreta papéis para parecer mais simpático ou mais sociável. Ele é o mesmo com todos, sempre. Você já percebeu como algumas pessoas mudam dependendo de quem está na sala? Sorrirem para o chefe, concordam com o amigo, se curvam diante do grupo, se adaptam tanto que se perdem. O Sigma não. Ele não se adapta à sala. A sala se adapta à sua presença. E por isso o chamam de arrogante, difícil, intenso. Porque ele não se disfarça para agradar. Porque diz o que pensa, sem suavizar. Porque não se importa em agradar se isso significa trair seus princípios. Isso lhe dá poder. Porque não importa em que palco esteja, ele nunca perde o centro. Sua palavra tem valor porque não muda com o vento, e sua identidade é sólida porque não foi construída para agradar. Onde outros se transformam para serem aceitos, ele se mantém firme, e isso incomoda, porque sua autenticidade revela as máscaras dos outros, e ninguém quer ser exposto diante de alguém que nunca se esconde. Número 5. Não corre atrás de ninguém, apenas devolve a energia que recebe. A quinta coisa incômoda que um homem Sigma faz é parar de insistir quando percebe indiferença. Ele não implora, não corre atrás, não força nada. E isso incomoda aqueles que estão acostumados a ser o centro das atenções. Porque o Sigma não compete por um espaço que ele nem quer dividir. Isso significa que ele não dá mais do que recebe, não alimenta laços unilaterais, não insiste onde não há reciprocidade e não coloca sua energia onde claramente ela não é valorizada. Ele observa e responde. Se você soma, ele também soma. Se você subtrai, ele desaparece. Já aconteceu de você escrever para alguém e a pessoa demorar horas ou dias para responder com monossílabos? De você mostrar interesse e receber frieza? O homem comum insiste, se esforça, se arrasta. O Sigma não. O Sigma anota e recua. Não por orgulho, por dignidade. E essa postura firme incomoda. Porque os outros esperam que você os siga, que os conquiste, que os sustente. E quando você não faz isso, te acusam de desinteressado, de frio, de não tentar o suficiente.
Mas, na verdade, o que você faz é algo muito simples. Você se respeita. Essa atitude o protege de vínculos forçados, de relações desequilibradas, de jogos emocionais. Onde outros acabam vazios por dar demais, ele se mantém inteiro porque sabe se medir. E num mundo onde todos correm atrás de validação, o Sigma se torna raro, porque ele não precisa ser escolhido, ele escolhe. Número 6. Lê intenções ocultas, sem precisar que sejam ditas em voz alta. A sexta coisa incômoda que um homem Sigma faz é perceber o que os outros tentam esconder. Ele não precisa que digam, não precisa de provas. Ele sente, interpreta, sabe. E essa capacidade, em vez de ser admirada, incomoda. Porque ninguém quer ser lido quando está fingindo. Isso significa que sua intuição não é um acessório. É um sistema de defesa refinado. Ele escuta as palavras, sim, mas escuta mais o tom, o gesto, a pausa, a contradição. Capta o que não encaixa, o que se esconde por trás do discurso agradável. E mesmo que não diga nada, registra tudo. Você já esteve com alguém que diz uma coisa, mas o olhar diz outra? Que sorri, mas a energia é tensa? Enquanto outros deixam passar, o Sigma conecta os pontos com facilidade. E ele não precisa de provas para se afastar, porque ele já entendeu tudo antes que você confirme. Isso o torna difícil de enganar, e por isso muitos o evitam, porque sua simples presença os deixa nervosos, porque sentem que não podem atuar, que não podem controlar a narrativa. Mas essa percepção aguçada o protege, o mantém longe de traições, de manipulações, de agendas escondidas. Onde outros caem por confiar demais, o Sigma se salva por enxergar o invisível. É uma maldição para quem vive de aparências, mas uma bênção para quem prefere ver a verdade, mesmo quando dói. E essa verdade para ele vale mais do que qualquer mentira bem contada. Número 7. Incomoda com seu silêncio, porque não precisa falar para impor presença. A sétima coisa incômoda que um homem Sigma faz é falar pouco, mas dizer muito, e não com palavras, mas com sua simples presença. Em um mundo onde todos competem para serem ouvidos, ele domina sem fazer barulho, e isso desestabiliza. Isso significa que ele não precisa preencher espaços com opiniões forçadas, nem provar nada com discursos vazios. Não interrompe para parecer importante, não exagera para atrair atenção, não atua para agradar. Ele observa, e esse silêncio que o cerca não é vazio. É controle. Já aconteceu de você estar em um grupo onde todos falam, todos opinam, todos disputam um segundo de protagonismo. E de repente alguém entra e não diz nada, mas todos se calam. Não porque tenha um título, nem porque levante a voz, mas porque sua simples energia impõe respeito. Esse é o Sigma. Não fala quando não tem nada a dizer. Não responde quando a provocação é óbvia. Não se explica porque não está interessado em convencer. E aí está o seu poder. Porque no silêncio se mede a segurança. E ele não precisa da validação externa para se sustentar. Esse comportamento desconcerta quem vive de aprovação, porque o Sigma não se esforça para agradar, nem para ser simpático. E mesmo assim, todos o percebem. Seu silêncio não é vazio, é uma declaração, uma que diz: não vim participar do barulho, vim observar quem realmente merece a minha voz. E essa calma firme, para muitos, é mais intimidadora que 1000 gritos juntos. Número 8. Rompe vínculos familiares ou sociais sem culpa, se não houver respeito verdadeiro. A oitava coisa incômoda que um homem Sigma faz é cortar quem não o respeita, sem se importar com sobrenome, título ou anos compartilhados. Quando a relação se contamina, ele não negocia, não aguenta por aparência, não finge por obrigação, simplesmente corta e segue em frente. Isso significa que ele não acredita em lealdades impostas. Você não deve nada a quem usa o afeto como corrente.
Para ele, o respeito é a base de tudo. Se não há respeito, não há nada. Nem família, nem amizade, nem história. Você já se sentiu obrigado a manter um vínculo só porque é da sua família? Já tolerou humilhações, manipulações, falsidade, só para não parecer o vilão? O Sigma não joga esse jogo. Ele não justifica o injustificável. E se sente que sua dignidade está em risco, age sem olhar para trás. Não faz escândalo, não dá discurso, simplesmente desaparece. Essa frieza desconcerta. Os outros o chamam de insensível, sem coração, egoísta. Mas é justamente o contrário. É alguém que aprendeu a proteger sua paz com a lâmina das próprias decisões, porque entende que nem tudo que é antigo merece continuar, e que nem tudo que está perto é saudável. Ao romper, ele se liberta. Ao soltar, ele se fortalece. E ao seguir em frente, mostra que o amor próprio não tem exceções. Não é rancor, é clareza. E nessa clareza, o Sigma encontra seu caminho, mesmo que caminhe sozinho. Número 9. Prefere o desconforto do vazio à companhia errada. O nono traço sombrio de um homem Sigma é que ele não preenche espaços apenas por preencher. Ele não se apega a amizades superficiais, nem a relacionamentos medíocres só para não ficar sozinho. E isso desconcerta, porque a maioria vive apenas para evitar o silêncio. Ele nunca faz isso. Ele entende que a companhia errada pesa mais do que a solidão. Isso significa que não tem medo de cancelar planos, desligar o telefone, fechar a porta. Enquanto outros buscam barulho para encobrir seus vazios, ele abraça o seu vazio para se purificar. E essa escolha o fortalece, porque encontra na solidão o filtro mais brutal. Quem não soma, sobra. Esse vazio desconfortável para ele é liberdade disfarçada. Número 10. Não perdoa facilmente a falta de coerência. O 10º traço sombrio é que o Sigma não tolera contradições. Se você diz uma coisa e faz outra, se promete e falha, se fala de valores que não pratica, ele te descarta. Sem discurso, sem segunda chance imediata. E isso o torna temido, porque o mundo está acostumado a esquecer erros quando convém. Ele não funciona assim. Ele lembra. Não por rancor, mas porque a incoerência é um veneno que se espalha. E se você deixa passar uma vez, vai se repetir sempre. O Sigma prefere cortar pela raiz do que viver em um terreno cheio de contradições. Para muitos isso é dureza. Para ele é instinto de sobrevivência. Número 11. Torna-se um espelho incômodo que revela as fraquezas alheias. O 11º traço sombrio é que, sem querer, o Sigma reflete o que os outros não querem ver. Sua firmeza expõe as inseguranças dos demais. Seu silêncio evidencia o ruído interno daqueles que não suportam estar consigo mesmos. Sua independência desnuda a dependência alheia. Isso significa que sua simples presença incomoda, porque é um espelho sem maquiagem. Não julga, não aponta, mas mostra. E ninguém quer encarar o próprio reflexo distorcido. Por isso o chamam de estranho, distante, arrogante, porque ao não se adaptar, ele obriga os outros a perceberem quais partes se dobraram. E esse desconforto, ainda que o isole, também o torna único. Número 12. Não teme destruir para reconstruir do zero. O último traço sombrio e estranho de um Sigma é sua capacidade de largar tudo e começar de novo. Um trabalho, um relacionamento, uma cidade, um círculo inteiro de pessoas, nada o prende quando sente que perdeu o sentido. Onde outros se agarram por medo, ele corta e recomeça. Isso significa que sua mão não treme para queimar pontes se do outro lado já não há respeito nem propósito. E esse desapego extremo o torna imprevisível, porque ninguém sabe até onde pode chegar alguém que não tem medo de perder tudo. O Sigma sabe, cada fim é um começo disfarçado, e é por isso que não hesita em destruir o velho,
para renascer mais forte. Ser um homem Sigma não é uma moda, é uma consequência de ter visto demais, sentido demais, convivido com falsidade por tempo demais. Você não se tornou assim por capricho, mas por defesa, porque entendeu que em um mundo onde todos gritam, o silêncio vale mais, que onde todos se vendem, você se preserva, e que onde todos se entregam por aprovação, você permanece intacto. Você não é frio, você é seletivo, você não é arrogante, você é coerente e você não está sozinho, só está longe do barulho. E isso, hoje em dia, é poder. Deixe-me te ler. Comente aqui abaixo com uma única palavra. O que foi mais difícil para você cortar da sua vida? Pode ser uma pessoa, um vínculo, um hábito, o que for. Escreva aí nos comentários. E prove para si mesmo que já não carrega o que não te constrói. E se esse vídeo falou com você como se fosse o seu próprio reflexo, o próximo vai te impactar ainda mais. Clique na tela e continue caminhando com a gente. Porque o caminho do Sigma é solitário, mas nunca vazio.